Será que foi? Aparecendo aqui que sim. Apareceu alguma coisa aí? Sim? Apareceu Ah, o beleza. negocinho vermelho. Bom, então estamos gravando ao vivo aula KPFRJ, terceiro ano, aula sobre Oriente Médio. Então, pessoal, o termo Oriente Médio, ele reflete uma visão eurocêntrica, né? Eram os europeus olhando para o Oriente, ou seja, o termo Oriente é onde o Sol nasce, né? Quer dizer, os europeus, eles viam o Sol surgir de manhã naquela direção, que era chamada de Oriente, né? Que é o leste. E aí o que acontece é que o leste asiático, né, o extremo leste asiático, que era chamado por eles de extremo oriente, e o que nós conhecemos como Oriente Médio era porque estava numa distância menor, mais próximo da Europa, certo? Bom, o Oriente Médio ele é considerado, isso é uma marca também, vamos falar um pouquinho de história, isso tranquilamente pode aparecer no vestibular, uma questão sobre história, por exemplo. O Oriente Médio é considerado o berço das primeiras grandes civilizações do mundo. Por quê? Porque na chamada antiguidade, né, ou seja, né, naquele período que vai mais ou menos de 7.000 anos atrás, 5.000 anos antes de Cristo, quando surge a escrita, até ali o fim do Império Romano, muitos dos povos que se organizavam na forma de grandes estados, que formavam impérios, eram dessa região do chamado Oriente Médio, né? Mas, na verdade, antes de existir esse termo Oriente Médio, já que é um termo criado pelos europeus, na verdade, essa região, eles próprios chamavam de crescente, o crescente fértil. Por quê? Crescente é uma meia-lua. Meia-lua tem esse nome, crescente, né? Que é a lua crescente. E aí, o que vai acontecer? O crescente fértil era uma área com grande fertilidade, que pegava desde aqui do Golfo Pérsico, a região da Mesopotâmia, meso quer dizer entre, né, o meio entre duas coisas, potâmia, pótamo vem de água, por isso tem o bicho hipopótamo, né? Potamo é água, Mesopotâmia, entre água, vale, área, entre dois rios, certo? Então aqui tem dois rios que são os rios Tigres e Eufrates. Então a região da Mesopotâmia é o vale aqui que tem entre os rios Tigres e Eufrates. Essa área aqui era muito fértil, tá? E também aqui a área do Rio Jordão, do Mar da Galileia, do Mar Mediterrâneo, onde viviam os fenícios e depois os hebreus, né? Que é o povo que depois vai ser chamado de povo judeu. Os judeus são os hebreus, e os egípcios, né? Onde tem o Rio Nilo, que também vai ter uma elevada fertilidade. Então, nessa região aqui do chamado crescente fértil, se desenvolvem civilizações que vão ter uma grande agricultura, um grande excedente alimentar, a formação de cidades, a formação de impérios, no caso do Império Egípcio, no caso dos impérios da Mesopotâmia. Foram vários impérios diferentes, civilizações diferentes na região da Mesopotâmia, né? Os sumérios, os babilônios, os assírios, eles eram grandes guerreiros, criaram grandes cidades, como, por exemplo, a famosa Babilônia, né, que era uma cidade-estado, capital do Império da Babilônia, e eles desenvolveram muitas coisas, a escrita, a matemática, cálculo, astronomia, enfim, moeda, o comércio com moeda. Então, muitas coisas que foram fundamentais para o desenvolvimento das civilizações surgiram primeiro aqui na região do Crescente Fértil, até mesmo a agricultura, tá? Na transição aí do Paleolítico para o Neolítico. Então, essa região do que a gente chama hoje de Oriente Médio, uma parte dela era chamada de Crescente Fértil. Tá? Teve uma importância muito grande no surgimento dessas primeiras grandes civilizações. Depois, claro, que também lá no Extremo Oriente vão surgir, por exemplo, a civilização indiana, né, o hindu, e depois também a civilização chinesa, sempre próximo de rios férteis, né? Como a gente já falou sobre o rio Indo, o rio Ganges ou o rio Yangtze na China, os rios têm uma importância muito grande para o desenvolvimento da agricultura, das cidades, do comércio e dessas civilizações, certo? Então, por isso que é o berço de importantes civilizações da antiguidade, essa área. Definitivamente não era uma área atrasada nessa época, tá? E também religiões. As três religiões monoteístas do mundo surgem aqui, tá? Na verdade, até mesmo
Outras religiões importantes surgem aqui, né, como o zoroastrismo, que era uma religião do Império Persa, mas que hoje praticamente não está em desuso, né? Não existe praticamente o povo zoroastra. Mas a primeira religião monoteísta que existe é o judaísmo. O judaísmo, que foi a religião do povo hebreu. O povo hebreu tinha uma relação muito forte com a sua religião, o judaísmo, né? O povo hebreu que surge a partir de uma crença de que era um povo eleito, etc., com Abraão e tal. Depois tem o cristianismo. Também surge nessa região, porque, afinal, o cristianismo surge a partir de Jesus, né? A crença que Jesus era o próprio Deus, e o cristianismo surge ali na região onde hoje é Israel, na Palestina histórica, né? Onde tinha Jerusalém, Nazaré, Belém. Então, nessa região também aqui do Oriente Médio é que surge o cristianismo e vai se difundir a partir daqui, para o mundo, né? Para o Império Romano. E depois o islamismo surge também no Oriente Médio. O islamismo, religião propagada pelo Maomé, pelo profeta Maomé, no século VII, que vai ser a partir daqui da Península Arábica, também no Oriente Médio, numa área desértica da Península Arábica, e a partir daqui vai ter a expansão do islamismo. Então, as três grandes religiões monoteístas do mundo, que até hoje são as mais difundidas no mundo, elas surgem no Oriente Médio. Então, tem uma importância muito grande histórica, né? Essa região do Oriente Médio. Bom, ainda falando um pouquinho de história, isso vai ser importante para vocês entenderem o que é o Oriente Médio. Essa religião muçulmana, ela vai se difundir a partir do Oriente Médio. Isso já no século VII, certo? 600 e pouco, tem aqui até a legenda do mapa, né? A partir ali de 622 depois de Cristo. Então, há mais ou menos aí uns 1.400 anos atrás, teve a expansão da religião islâmica, né? O islamismo. Os muçulmanos são aqueles que professam a fé islâmica. E vai se disseminar a partir da Península Arábica, aqui, ó, as cidades de Meca e de Medina, né? São, vamos dizer assim, as capitais, né, do centro da fé islâmica, e vai ter uma disseminação da religião islâmica a partir de pregadores e a partir de exército, né? Os islâmicos eles vão ter uma dispersão impressionante por todo o Oriente Médio. Então, vejam bem, olha como que territórios que pertenciam nessa época ao Império Persa. O Império Persa, que já existia lá na Antiguidade, né? Que domina aqui grande parte do Oriente Médio. Os árabes, né? Aqui, muçulmanos da Arábia Saudita, que não se chamava Arábia Saudita, né? Eram várias cidades ali da Península Arábica. Eles vão dominar a região do Império Persa, vão disseminar a religião islâmica, e aí a religião que tinha no Império Persa, que era o zoroastrismo, né, ele vai cair em desuso, né, vai ser substituído, vamos dizer assim, praticamente, pelo islamismo. Alguns judeus vivem na região, alguns cristãos vivem na região, mas o islamismo vai se tornar a religião principal de todo o Oriente Médio. E os muçulmanos, né, os islâmicos, eles vão conquistar, inclusive, o Egito, que não pertence ao Oriente Médio, pertence à África, mas vai se converter também ao islamismo. E o norte da África, olha aqui, ó, o norte da África, aquela região do Maghreb, onde tem a atual Líbia, Marrocos, Tunísia, até mesmo, olha aqui, ó, a Península Arábica, que naquela época era um reino do povo visigodo. A Península Arábica, onde hoje é Portugal, Espanha, grande parte vai ser dominada pelos muçulmanos também. Então, é uma expansão da religião muçulmana por todo o Oriente Médio, por todo o norte da África, até chegar na Península Ibérica, né? E também é uma expansão da etnia, do povo árabe. Porque quem eram os árabes? Os árabes eram esses povos que viviam nessa península aqui, que é a Península da Arábia, a Península Arábica, né? Então, isso é muito importante vocês entenderem. Uma coisa é a etnia, o povo árabe, que vivia nos desertos da Arábia. Essa etnia árabe se converte, a partir de Maomé, à religião islâmica. E eles vão disseminar o islamismo, vão conquistar territórios. Esses territórios aqui. E o que vai começar a acontecer? A gente vai chamar isso de uma expansão árabe-muçulmana. Porque a religião muçulmana que se expande,
por esses territórios, mas também o controle dos árabes. Eles passam a controlar esses territórios, certo? E a etnia, esse povo árabe, se mistura. Vai ter uma miscigenação com outros povos que haviam ali. Então, por exemplo, o povo palestino, uma parte dos persas, enfim, os diferentes clãs que existiam, os egípcios, né, que eram mais negros, os berberes, que viviam no norte da África, no Maghreb, esses povos todos, eles vão se miscigenar, vão se misturar com os árabes, que vão se expandir. Hoje, quando a gente fala que o povo do Egito é árabe, é porque teve uma miscigenação, na verdade, dos egípcios antigos com os árabes que dominaram a região. E que, claro, muitos migraram para lá. Então, houve uma mistura, uma miscigenação. Quando a gente fala que o povo do Marrocos, da Argélia, da Líbia, da Tunísia, do Maghreb são árabes, é porque houve, desde essa expansão lá do século VII, houve uma miscigenação com os árabes. Porque, originalmente, os árabes são os povos da Península Arábica, onde hoje tem a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Catar também, Iêmen, Omã, alguns países que tem aqui. Tá? Originalmente, os árabes são daqui, mas eles se disseminaram. Então, hoje, grande parte do Oriente Médio tem população que a gente chama de árabe, porque teve essa expansão árabe e muçulmana para lá. Tá? Bom, Oi, O pode Luiz perguntar. Henrique perguntou no chat quando ocorreu a divisão entre xiitas e sunitas. Legal, ótimo. Logo que o Maomé, que era o líder da religião islâmica, né? Um homem que se auto-intitulava um profeta que recebeu uma mensagem de Deus através do anjo Gabriel, que tinha uma mensagem e tal. Quando ele morre, ele era um líder militar, político e religioso. Quando ele morre, começou a ter uma disputa muito grande dentro desse território ocupado pelos árabes muçulmanos de quem iria assumir o poder. Quem iria ser o líder? Quem ia falar em nome do profeta? Quem ia ser o sucessor? Quem ia ser o líder espiritual e político? Então começou uma disputa. E aí houve essa disputa entre os sunitas e os xiitas. Então foi uma cisão que aconteceu logo que morre o Maomé, que vai morrer ali, se não me engano, no ano de 632. Né? Então, essa disputa, essa divisão já começou a acontecer rapidamente. Tá? Logo que ele morre, lá no século VII, já teve essa divisão. Bom, então, é importante até falar o seguinte. Essa região que hoje a gente chama de Israel, a região que tem a cidade de Jerusalém, por exemplo, era uma região sagrada para os judeus, era uma religião que passou a ser sagrada também para os muçulmanos, porque os muçulmanos, eles consideravam que Jesus não consideravam que Jesus era Deus, né? Porque isso eram os cristãos que consideravam. Mas os muçulmanos, eles consideravam que Jerusalém, por exemplo, era importante porque Jesus foi morto lá e Jesus tinha sido um grande profeta, um homem iluminado por Deus. Não Deus, mas um grande profeta. Então, os muçulmanos consideravam Jerusalém uma cidade sagrada, os judeus consideravam Jerusalém uma cidade sagrada e os cristãos da Europa consideravam Jerusalém uma cidade sagrada. E quando os muçulmanos conquistam Jerusalém, tá? Isso gera um conflito com a Europa cristã, principalmente a partir do momento, na Idade Média, em que cristãos começam a ser impedidos de visitar a Terra Santa, impedidos de visitar Jerusalém. Então, há uma série de conflitos, né? Que vão ter as cruzadas, que é uma tentativa de libertar Jerusalém do controle dos muçulmanos. Então, esse conflito entre árabes muçulmanos e os europeus cristãos, esse conflito ele era muito forte durante toda a Idade Média. Tá? Bom, vamos avançar um pouquinho na história. Parece uma aula de história mesmo, e é,
mas é porque isso vai ser fundamental para vocês entenderem hoje o Oriente Médio. O que vai acontecer é que, no século XV, uma etnia, um povo, que é o povo turco-otomano, que vivia nessa região aqui, olha, da Anatólia, essa península da Anatólia, aqui é onde hoje é a Turquia, né? Esse povo aqui, ele vai conquistar territórios. Eles eram muçulmanos. Olha como é que isso é complicado. Eles eram muçulmanos. Os turcos otomanos. Eles eram muçulmanos. Mas eles vão conquistar o Oriente Médio. Eles vão conquistar o Egito. Eles vão conquistar quase todo o Oriente Médio. Eles vão conquistar, inclusive, parte da Europa Oriental. Eles vão conquistar a Grécia, a região da Bulgária, da Romênia, a Moldóvia, a Transilvânia, até uma parte da Hungria eles chegam a conquistar, áreas que eram cristãs, né, de cristianismo ortodoxo. E aí eles vão formar um grande império, que é o Império Otomano. Vocês lembram das aulas de história, quando vocês eram pequenos, que os navegantes portugueses eles queriam chegar até as Índias por um caminho alternativo ao caminho do Mar Mediterrâneo. Aquele caminho que tinha do Mar Mediterrâneo, atravessava e chegava aqui no Oriente Médio e ia atravessando até as Índias. Por quê? Porque o Império Otomano bloqueou aqui o acesso ao Oriente, né? E aí os navegantes vão tentar contornar a África para chegar até, né, as Índias. Lembra dessa história? Então, esse é o Império Otomano. O Império Otomano, eles não são árabes, os líderes do Império Otomano. Os otomanos são turcos. Turco é uma outra etnia, é um outro povo que não árabe, é um povo que não se misturou tanto. Manteve uma identidade própria. Então, o Império Otomano não era um império de liderança árabe. Era de liderança dos turcos otomanos. Certo? Mas eram muçulmanos. E os povos daqui do Oriente Médio, que viviam na região da Síria, na região da Pérsia, da região da Arábia, os povos do Egito, eles tinham uma certa autonomia. Eram os povos árabes, ou persas, que é outro povo. Eles tinham uma certa autonomia, mas eles estavam meio que controlados, subjugados pelos turco-otomanos. Tá? O Império Otomano ele vai durar bastante tempo. E foi uma grande ameaça para os europeus cristãos. Por quê? Porque havia uma ameaça muito grande dos otomanos invadirem o restante da Europa, a Europa Ocidental. Eles estavam batendo na porta do Sacro Império Romano-Germânico. Estavam batendo na porta da Itália, do Vaticano. Eles conquistaram a Grécia. Conquistaram o que a gente passou a chamar depois de a terra dos eslavos do sul, né? Que é a Iugoslávia. Então, conquistaram a Hungria. Então, havia um medo muito grande dos turcos otomanos. Tá? Bom, o que vai acontecer? Pessoal, não sei se vocês já estudaram isso em história, mas o que vai acontecer é que os turcos otomanos, esse império turco-otomano, chegou até o início do século passado, o início do século XX. E quando teve a Primeira Guerra Mundial, os turco-otomanos lutaram na Primeira Guerra Mundial. Ao lado de quem? Da Alemanha e da Itália. Da Alemanha e da Itália. Eles lutaram, portanto, como inimigos de quem? Da Inglaterra e da França. Não foi isso a Primeira Guerra Mundial? Não teve, de um lado, ali a Inglaterra, a França, a Rússia, e do outro lado teve a Alemanha, a Itália e o Império Otomano? Então, o Império Otomano perdeu a guerra, como a Alemanha também perdeu. E aí o que vai acontecer? Presta atenção. Quando o Império Otomano perde a guerra, porque estava atrasado, não tinha as mesmas armas, não tinha passado, atenção, por uma revolução industrial, como a Inglaterra já tinha passado, estava passando, como a França já tinha passado, o Império Otomano ainda estava num estágio muito, muito atrasado tecnologicamente. Então, eles perdem facilmente a guerra. E aí, o que vai acontecer? É que França e Reino Unido, o Império Francês e o Império Britânico, fazem, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, um acordo, chamado de Acordo Sykes-Picot, que é o acordo que, se não me engano, eram embaixadores desses dois impérios, que fizeram um acordo
para dividir, vamos dizer assim, o território do Império Otomano entre esses dois impérios, como zonas de influência. Então, olha só, coisa parecida com o que aconteceu na África na época da Conferência de Berlim. Então, olha só, a região da Turquia ia ficar independente. E assim foi criado o país Turquia. Os turco-otomanos tiveram direito de criar um país deles. Eram muitos, eram poderosos. Os generais, né, lá na guerra, perderam a guerra, mas tiveram o direito de criar um território muito menor do que era o Império Otomano, mas criou a Turquia moderna aqui. Aí, o território da Síria e do Líbano ficou sendo, vamos dizer assim, um território que estava subjugado, né, à França, ao Império da França. A França que dominava, que controlava. Opa, foi mal. Aqui. O território aqui da Mesopotâmia, que é onde hoje a gente conhece como Iraque, e também da Jordânia e a Palestina, esse território aqui ia ser um território que era um mandato do Império Britânico, do Reino Unido. Tá? E ainda tinha uma zona de influência britânica na Península Arábica, o Egito, tá? Na Península Arábica, a Arábia Saudita, na verdade, está aqui como independente, porque os ingleses deixaram a Arábia Saudita construir um reino próprio. Por quê? Porque as famílias que tinham, né, da Arábia Saudita, que eram lideranças, a família Saud, olha o nome, Saud. O que lembra? Saudita. A família que dominava aqui essa região desértica, ela foi aliada dos ingleses na Primeira Guerra. Ela ajudou os ingleses a lutar contra os otomanos. Tá? Então, quando acabou a guerra, na verdade, um tempo depois, em 1932, os ingleses liberaram esse território para a família Saud. Foi criado o reino da família Saud, o reino da Arábia Saudita, a Arábia dos Saud, da família Saud. Então, até hoje, a família real da Arábia Saudita é a família real, aquela que ganhou esse território, vamos dizer assim, o direito de controlar, de criar um reino lá pelos ingleses. Tá? Agora, uma parte aqui da Pérsia, a Pérsia é o que hoje a gente chama de Irã. Tá? Uma parte da Pérsia ficou sobre zonas de influência dos russos. Tá? Inclusive, os russos depois tentaram invadir, mas não conseguiram. Então, pessoal, vocês precisam decorar tudo isso? Não. O que eu quero que vocês entendam é que o mapa que nós temos hoje dos países do Oriente Médio, esse mapa ele não é tão antigo. E também não surgiu do nada. Na verdade, esse território ele passou por séculos sendo do Império Otomano. Quando o Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial, ele é dissolvido, ele é fragmentado, ele é dividido. E quem faz essa divisão? Os vencedores da Primeira Guerra Mundial, que foram principalmente o Império Britânico e o Império Francês. Em terceiro plano, um pouco a Rússia, mas que a Rússia estava meio caída, porque a Rússia passou pela Revolução Russa, estava num período conturbado. Né? Então, ao mesmo tempo, preste atenção que isso aqui vai ser interessante para vocês entenderem. Vamos falar um pouquinho dos judeus? Lembra que eu falei que tinha os judeus e tal? Os judeus, grande parte do povo judeu, grande parte, foi expulso dessa região aqui, da Palestina, de Jerusalém, aquelas cidades todas, Nazaré, Mar da Galileia, Rio Jordão, foram expulsos dali na época do Império Romano, depois de Cristo, 100 e pouco depois de Cristo. Eles foram expulsos, fizeram uma rebelião contra o Império Romano e foram mandados embora, foram expulsos de lá. Os judeus se espalharam pelo Oriente Médio, pelo norte da África e pela Europa. É a chamada diáspora, a diáspora judaica. Isso que é a diáspora, né? Foi uma expulsão, eles tiveram que emigrar. Bom, então tinham poucos judeus vivendo aqui na Palestina. Os judeus eram um povo que vivia perseguido aí por onde eles estivessem. Quando a Inglaterra o Reino Unido ganha a Primeira Guerra Mundial e toma o controle dessa região da Palestina, houve vamos dizer assim, uma declaração que é chamada de Declaração de Balfour, né, que era um líder também, eu acho que ele era um diplomata, ou enfim, lá do Reino Unido.
que era uma declaração com a intenção de criar um Estado para os judeus, um país para os judeus. Um Estado próprio para os judeus, que seria o Estado de Israel. Lá na Palestina. Eles vão pegar o território da Palestina e vão delimitar uma área e falar aqui é um território para os judeus. Isso é conhecido como um movimento sionista. O movimento sionista vem do termo de Sion, que é um nome também que os judeus dão para a Terra Santa, né, que eles consideravam como a terra deles, sagrada, prometida. Então, o movimento sionista é um movimento que havia de os judeus poderem retornar para a Terra Santa. Para a Terra Santa na visão deles, né? Na Terra Santa para eles, a terra que eles consideravam prometida para eles, da onde eles tinham sido expulsos 2000 anos antes. Então, esse movimento sionista ele já existia, mas é aqui, quando a Palestina está dominada pelos ingleses, é que os ingleses começam a incentivar isso e declarar que essa era a intenção. Então, desde o final da Primeira Guerra Mundial até 1948, muitos judeus migram para lá, para a Palestina. Vão migrando. Os árabes da região começam a ficar preocupados, né? Caramba, tá cheio de judeu vindo para cá. Mas até aí não tinha um conflito, uma guerra, nada disso. Até porque não foi criado o Estado de Israel automaticamente. Isso ainda vai levar um tempo. Então, tá dando para entender, pessoal? É difícil, né? Assim. Tá? É complicado, eu sei. Você pode rever essa aula depois, você vai ler os textos que eu vou postar, que já estou postando, que explicam tudo isso. Eu sei que é complicado, é muita coisa para vocês, eu não sei se vocês já viram um pouco disso. Bom, ao mesmo tempo, preste atenção, nunca existiu... Se coloca no lugar dos árabes. Se coloca no lugar dos árabes. Os árabes que tiveram um grande império lá na época do Maomé, que durou um tempo, né? Os árabes, eles foram dominados por séculos por quem? Pelos turco-otomanos. Foi isso que eu falei? Que é outro povo. Apesar da mesma religião, é outro povo. Os árabes, eles tinham os persas aqui como um povo muito poderoso. O persa, onde hoje é o Irã, é outra etnia. Não são árabes. Também são de maioria muçulmana, não são árabes. Os árabes, eles começaram a ver, quando acaba o Império Otomano, caramba, agora a gente se livra do Império Otomano, mas o nosso território agora é dominado pelos ingleses e pelos franceses. O que adianta? Então começa a surgir uma consciência nos árabes, pensadores, professores, militantes, grupos, de nacionalismo árabe. A ideia de formar até mesmo um único Estado árabe. Essa ideia é chamada de pan-arabismo. Pan quer dizer todo. Juntar todos os países árabes, de maioria árabe, todos os povos árabes, e formar ali um único Estado. Começa a surgir essa ideia. Começa a ser difundida essa ideia. Bom, de qualquer forma, mesmo que isso seja uma ideia um pouco distante, começa a surgir uma identidade, uma necessidade de afirmar a identidade. Nós somos árabes. Nós nos livramos dos otomanos, nós não somos persas, e nós não podemos ser agora conquistados pelos esses europeus. Nós somos árabes. Isso começa a pipocar. Tá? E eles estão começando a ficar incomodados porque os ingleses estão liberando para os judeus ocuparem aquela região da Palestina. Está indo um monte de judeu para lá. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Deixa eu avançar um pouquinho numa coisa aqui. Vocês vão... Vamos fazer o seguinte. Aqui. Vamos falar disso aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês? É que não existe uma única etnia no Oriente Médio. Não existe um único país, claro, são muitos países. E não existe uma única religião. Então, isso que torna tão complicado o estudo do Oriente Médio, a compreensão do que acontece lá. E também, em parte, explicação para os conflitos que existem. E é isso que o vestibular tem cobrado. Sabe como é que tem sido cobrado o Oriente Médio no vestibular? Ver se o vestibulando entende as razões para os conflitos. É por isso que eu estou dando essa aula toda aqui de história.
E eu espero que vocês estejam compreendendo. Então, o que vai acontecer? Olha esse primeiro mapa aqui. Aqui, principais povos do Oriente Médio, ou até posso chamar de etnias do Oriente Médio. Existe um predomínio da etnia árabe. Porque os árabes, eles, saindo aqui da Península Arábica, eles se disseminaram muito, inclusive se misturaram, se miscigenaram com outros povos. Inclusive aqui na Palestina, no Iraque, na Síria, no Egito. Vem cá, os povos que têm predomínio árabe são apenas esses aqui do Oriente Médio? Eu acabei de falar. No norte da África também. Isso, muito bem, Nina. Na África também. No Egito, a gente fala que a população é árabe. No Maghreb, a gente fala que a população é árabe. Porque se miscigenou com os árabes há muito tempo. Oi. Inclusive, eu tenho uma pergunta. A Península Arábica, ela é considerada de que continente? A Península Arábica é da Ásia. Está no Oriente Médio, é Ásia. Tá? Apesar de estar muito perto da Ásia. É separado pelo Mar Vermelho. Tá? Então, o que vai acontecer? Os árabes são a etnia predominante, mas não é a única, do Oriente Médio. A gente tem os judeus. Olha aqui os judeus, que já viviam aqui na época, né? Na época lá que está na Bíblia do Antigo Testamento, na época de Jesus, tinha os judeus que viviam ali. Eles vão ser expulsos. Claro que um pouco fica ali, ficam judeus espalhados pelo Oriente Médio, né? Durante todo esse tempo tinha judeu lá. Mas os judeus, eles voltam a ocupar em grande número depois que a Palestina é controlada pelos ingleses. Depois que a Palestina coloca em prática esse seu plano, né, a partir da Declaração de Balfour, o plano sionista. E incentiva os judeus a migrarem para lá. Até culminar na criação do país Israel, do Estado de Israel, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, eu tenho judeus. Bom, tem os turcos, que a gente já falou, que tiveram um grande império, que foi o Império Turco-Otomano. Os turcos hoje estão concentrados aonde? Na Turquia. Tá? Existem outros povos túrquicos, que são ramificações, né? Existem vários tipos de turcos. Por exemplo, aqui, ó, Turcomenistão. Né? Existem outros povos, inclusive na Rússia. Sabia que na Rússia existem etnias turcas? A Rússia também é um país multiétnico. Tá? Bom, o Irã, que é o antigo Império Persa, é uma outra etnia. Eu falei, o povo do Irã é da etnia persa. Se você for no Irã conhecer um iraniano, você não vai falar para ele que ele é árabe. Ah, adoro a sua culinária árabe. Porque não tem nada a ver. É outra etnia. Tá? Se você gosta de comer em restaurante de comida árabe, não é comida do Irã. É comida da etnia árabe. É outra parada. Tá? E olha só. Tá vendo esse rosa aqui? São os curdos. Vocês já ouviram falar dos curdos? Não? Nunca ouviram falar? Sim, Luiz falou. Luiz falou No Kurdistão, né? Kurdistão. Cara, o que é isso? Existe um país chamado de Kurdistão? Não. Existe o Quirguistão, porque isso não é no Oriente Médio, tá? Isso é na Ásia Central. A etnia dos kirguizes conseguiram um país, o Quirguistão. Existe o Turcomenistão. Existe o Uzbequistão, que é da etnia uzbek. Existe o Cazaquistão, que é da etnia dos cazaques. Existe o Azerbaijão. Não existe o Kurdistão. Poderia existir, mas não existe. Porque quando o Império Otomano se dissolveu e foi fragmentado, os kurdistãos não conseguiram demonstrar força política, etc. Não conseguiram reivindicar, não conseguiram, não teve a criação do Kurdistão. Então, os curdos são... Atenção, hein? Isso já foi cobrado em vestibular. Isso que eu vou falar aqui é tranquilamente um gabarito de vestibular. Olha só, os curdos são um povo ou uma etnia sem Estado, sem um território reconhecido como um Estado próprio, um Estado-nação. Não é um país, é um povo. Tem uma identidade étnica. Eles se reconhecem como os curdos,
que tem uma cultura própria, que tem um idioma próprio. Não tem uma unidade religiosa, tá? Porque tem curdo que é cristão, tem curdo que é muçulmano e tem curdo que é até Zoroastra, que é uma religião que eu já falei para vocês, que era da época da Pérsia Antiga. Então não existe uma unidade religiosa, mas existe uma identidade como uma etnia, como um povo, que existe ali há séculos. Mas não existe o país Kurdistão. Os curdos estão espalhados, estão assim numa área contínua, mas que pega a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. E até a Armênia. Tá? Bom, vou dar um spoiler para vocês. O que vai acontecer é que, recentemente, como o Iraque e a Síria viraram um caos por conta de guerra civil, os curdos conseguiram se reorganizar e ficarem mais fortes. Tá? A gente vai falar mais disso depois. Bom, então, estão vendo aqui como existe uma diversidade também étnica no Oriente Médio, apesar das pessoas acharem que o Oriente Médio é sinônimo de árabe. Não é. E aqui, da religião, principais religiões do Oriente Médio. Como o Yuri colocou. Professor, Oi? Rapidinho. Os curdos são da onde? Os curdos é uma etnia que está nesse mapa aqui, nesse Sim. território rosa. Eles não estão em um único país, eles não têm um país próprio. É uma etnia, né? Ou seja, um povo que não tem um território reconhecido como país. Eles não são um país, eles vivem em outros países. Eles vivem, alguns na Turquia, a maioria na Turquia, alguns na Síria, alguns no Iraque, alguns no Irã. Ou seja, a Turquia é um país reconhecido. A Síria é um país, o Iraque é um país, o Irã é um país, a Armênia é um país. Os curdos vivem em todos esses países. Eles não têm um país próprio. Eles reivindicam, eles querem, eles lutam para que seja reconhecido o Kurdistão, um país próprio para eles. Mas, para isso, teria que pegar territórios, por exemplo, da Turquia, que não aceita de jeito nenhum. Certo? Bom, isso às vezes, gente, isso é difícil da gente entender aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil, ele tem uma... Eu já falei para vocês sobre isso em outra aula, que eu não lembro qual foi. O Brasil, ele tem uma constituição completamente diferente. Tinha os indígenas, os povos nativos, originários. Os portugueses vieram para cá, controlaram isso daqui e trouxeram povos da África escravizados. Povos de diferentes etnias também da África. E juntaram aqui, e aqui teve uma grande miscigenação. Não estou falando que não exista as raças aqui do ponto de vista sociológico. Existe, inclusive existe racismo, né, dos brancos contra os negros, contra os indígenas. Mas houve uma grande miscigenação no Brasil. A gente não fala em etnia aqui no Brasil. A gente não fala, eu sou do grupo étnico tal, eu me identifico tal. A gente não tem isso aqui. É outra coisa, é diferente. Mas em outros países existem isso. Existem povos que são grupos étnicos que existem há séculos. Gente, o Brasil, né, já tinha os indígenas vivendo aqui, os povos originários. Mas eles não tinham grandes organizações políticas, né? Não tinham. O Brasil, esse Brasil colônia de Portugal, ele existe há poucos séculos. Aqui eu estou falando, gente, a expansão dos árabes começou no século VII. Sabe o que é século VII? Depois de Cristo? Os curdos existem ali há milênios. O Império Persa, vocês já viram, na época dos gregos, tinha o Império Persa. Já viram aquele filme 300, os 300, lá dos espartanos contra os persas? É essa galera aí, cara, os persas. Estou falando de 4 mil anos atrás. Vocês têm noção como é que é diferente? É muito difícil para a gente entender isso. Tá? Um país como a Rússia moderna foi criada pegando territórios de diferentes etnias. Por isso que a Rússia tem aquele tamanho. Dentro da Rússia tem diferentes etnias dentro da Rússia. Só na Sibéria tem dezenas de etnias, de grupos étnicos, que não tiveram força para criar o seu próprio país. Certo? Bom, então, religião. Há um predomínio da religião islâmica, porque os árabes
expandiram e difundiram a religião islâmica. Até mesmo os persas e os turcos se converteram à religião islâmica. São muçulmanos. Certo? Mas, olha aqui, ó, na Síria e no Líbano, até tem uma maioria islâmica, mas existem muitos cristãos. O Líbano é um país que tem muitos cristãos, muitos. E a Síria também. E é por isso que quando teve a divisão lá da Inglaterra e a França, que dividiram lá o Império Otomano, a França ficou com a parte cristã. A França ficou com a Síria e o Líbano, que eram cristãos. Tá? Israel, dentro do país Israel, que foi criado, tá? Tem uma parcela pequena da população que é da etnia árabe. Muitos são muçulmanos e alguns são árabes cristãos. Olha que louco. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Uma coisa, tá, é a etnia. Ah, eu sou árabe. Ah, eu sou persa. Ah, eu sou turco. Ah, eu sou judeu. Ou eu sou curdo. Outra coisa é religião. Um árabe pode ser cristão. Não necessariamente o árabe é muçulmano. Na Tijuca, na rua Conde de Bonfim, tem uma igreja católica chamada Nossa Senhora do Líbano, em Tijuca. É uma igreja católica de origem libanesa, ou seja, os padres lá são libaneses, ou eram libaneses. Foi fundada pela comunidade libanesa da Tijuca. Muitos libaneses migraram para Tijuca, na época que teve uma guerra civil no Líbano. Uma guerra entre cristãos e muçulmanos no Líbano. Certo? E é uma igreja católica. Libanesa. Então, e os padres são árabes. São árabes cristãos. E outra coisa é a nacionalidade. O que é nacionalidade? A minha nacionalidade é o quê? Brasileira. Eu tenho a nacionalidade brasileira. O que é nacionalidade? É o Estado-nação. Estado-nação é o que a gente costuma chamar de país. Qual é o meu país? Então, pergunta para vocês. Pergunta assim, ó. Direta. Uma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, israelense, árabe e cristã? Uma família pode ser, ao mesmo tempo, israelense, árabe e cristã? Não vou falar. Eu já expliquei para vocês. O que vocês acham? Pode falar. Estão colocando no chat que sim. Botaram no chat que sim. Pode. O Caio botou que sim. Luiz falou... o Caio botou. Luiz, sim, apesar de ser minoria. O Caio falou meio confuso, mas pode. É isso, pode? Claro que pode. Claro que pode. Não é tão minoria assim, não. Israel é um país. Existe um país chamado Israel. Foi criado um país chamado Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, vou falar. Dentro de Israel, a maior parte da população, 60% mais ou menos, é uma população de judeus. Judeus, a maioria que migrou para lá, famílias judias que migraram para lá depois que teve esse movimento sionista. Mas existe uma população ali árabe. 30%, 40% da população de Israel é árabe, da etnia árabe. Tem árabes que vivem dentro de Israel. Aí, beleza. Então, nem todos os israelenses, que têm a nacionalidade israelense do país Israel, nem todos são judeus. A pessoa pode ser árabe. Por exemplo. E nem todos os árabes são muçulmanos. Tem árabe que é cristão. Pode ser um árabe de origem do Líbano ou da Síria e que é cristão. Certo? Então, são coisas diferentes. Na Turquia, a maior parte da população é turca. Etnia turca. Mas tem a etnia, tem os curdos que vivem lá. Vão ter árabes que vivem lá. Vão ter gregos que vivem lá. A Grécia é muito próximo.
A maioria dos turcos são muçulmanos. Mas tem turcos que são cristãos. Certo? No Iraque também tem minorias cristãs. São poucos, talvez 10% da população, mas tem. Tem cidades que têm mais cristãos. Tá? Então, o Oriente Médio é muito diverso. Gente, essa explicação foi muito importante, o mais confusa que possa ser, ela foi muito importante para vocês entenderem os conflitos. Acreditem em mim. Bom, são 5:04 já, hein? Caramba. Voa. Deixa eu ver o chat. E aí? Estão confusos demais ou podemos prosseguir? Camila vai ter que sair. Beleza. Depois vê, tá? A gravação. Vamos lá, vamos avançar. Olha isso aqui. Vamos falar sobre os muçulmanos? Os muçulmanos no mundo. E o mundo muçulmano. Pessoal, todos os muçulmanos são árabes? Também não. A gente já viu que são coisas diferentes. É claro, a maior parte dos muçulmanos do mundo são árabes. A maior parte dos árabes são muçulmanos. A grande maioria dos árabes são muçulmanos. Mas uma coisa não necessariamente significa outra. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem qual é o agora eu quero ver. Qual é o país do mundo com o maior número absoluto, número total de muçulmanos? Duvido alguém falar. Qual é o país do mundo que tem mais muçulmanos? Estados Unidos? Não. Sei lá, tem muito A certo. China? Não. A China tem muitos muçulmanos. Porque 1,4 bilhões de pessoas na China. Se 100% dos uigures que vivem na China são muçulmanos, já são os 40 milhões. Tem mais muçulmano na China do que em muito país do Oriente Médio. Tem mais muçulmano na China do que em muitos países do Oriente Médio. Por quê? Porque são países do Oriente Médio pequenos. Mas vamos lá. Não. Qual é o país do mundo que tem mais muçulmano? Pelo mapa, talvez é para falar. Gente, o país do mundo que tem mais muçulmanos fica na Ásia, não no Oriente Médio. É esse aqui. É a Indonésia. Os árabes levaram o islamismo para a Indonésia. Converteram a população da Indonésia ao islamismo há muito tempo atrás. E a Indonésia é um reino muçulmano. Assim como as Filipinas, que está aqui, é vizinha, foi colonizada pelos espanhóis. E é católica. Católica Apostólica Romana. Assiste a mesma missa que tem aqui no Brasil. Agora, a Indonésia se converteu num reino muçulmano. E a Indonésia, não sei se vocês sabem, é um país que tem, eu não sei agora de cabeça, mas tem uma população equivalente à do Brasil, mais ou menos. E é o país, nenhum país do mundo tem mais muçulmanos do que a Indonésia. Por quê? A Arábia Saudita, o Irã, a Turquia, o Marrocos, a Argélia, são países que, claro, que a maior parte da população, a esmagadora maioria da população, é muçulmana. Mas são países que são menores em termos de população. E a Indonésia é um país muito populoso, é um dos mais populosos do mundo. Bangladesh, gente, já ouviu falar em Bangladesh? É um país bem pobre. É isso daqui. Tá vendo isso aqui? Essa pontinha? Isso é Bangladesh. A etnia de lá é a etnia Bengali. Eles parecem muito com os indianos. Bangladesh se converteu ao islamismo há muito tempo também. É um reino muçulmano. Também tem dezenas de milhões de muçulmanos em Bangladesh. Tem mais muçulmano em Bangladesh, nesse pedacinho aqui, do que em vários países do Oriente Médio. Doido isso, né? Então, o islamismo não é sinônimo de Oriente Médio. Aliás, não é exclusividade do Oriente Médio, nem exclusividade dos árabes. Tá? Tranquilo? Foi? Agora, é claro que a maior parte da população árabe é muçulmana, a maior parte dos muçulmanos vive em países de maioria árabe. Tá? Bom, islamismo é sinônimo de terrorismo, é sinônimo de radicalismo, é sinônimo de querer fazer a guerra santa, a jihad contra os outros? Não. Não. Não vou entrar em detalhes, não dá tempo, quero focar
no que mais é cobrado no vestibular, mas só quero chamar atenção para uma coisa. Existia um movimento, tá? Um movimento religioso dentro do islamismo sunita, tá? Que era um movimento liderado por esse camarada aqui chamado Muhammad ibn al-Wahhab. O al-Wahhab, ele fundou esse movimento que ficou conhecido como o Wahhabismo. Isso tem sido cada vez mais falado, tá? Ele defendia um retorno a um Islã que ele chamava de original, porque lembra que os primeiros muçulmanos expandiram o islamismo a partir da guerra. Era o Alcorão e a espada. Esse movimento recebeu um apoio daquela família real da Arábia Saudita, a família Saud, a monarquia da Arábia Saudita. Eles deram muito apoio. Por isso que a Arábia Saudita é uma monarquia onde é muito radical, em que ano passado, se eu não me engano, que as mulheres começaram a poder dirigir, entrar em universidade há pouco tempo atrás. É uma monarquia onde é proibido outra manifestação religiosa que não seja do islamismo. Inclusive, a monarquia da Arábia Saudita financia grupos terroristas. E aí que está a hipocrisia, por exemplo, dos Estados Unidos, que sempre foram aliados da Arábia Saudita, compram petróleo da Arábia Saudita, apoiam os reis lá, a monarquia da Arábia Saudita, não falam um pio contra a Arábia Saudita, que apoiam, que é essa monarquia que claramente apoia o terrorismo islâmico. Então, esse movimento, o Wahhabita, que é super antigo, mas que persiste até hoje, ele influenciou grupos terroristas, como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, a Irmandade Muçulmana, que é um grupo terrorista do Egito, e o Talibã, que é um grupo terrorista de um país chamado Afeganistão, que não é do Oriente Médio, é da Ásia Central. Certo? Então, o wahhabismo, tá? O wahhabismo, ele é uma ramificação dentro do islamismo. Assim como dentro do cristianismo, nem todo mundo que é cristão quer entrar num terreiro de umbanda ou candomblé e quebrar tudo. Nem todo mundo que é cristão concorda com o que foi feito em nome da religião. Nem todo mundo que é islâmico defende as ideias wahhabitas. Isso é uma corrente dentro do islamismo. E aí, por isso tem just say no to wahhabism, né? Wahhabism no as Islam, né? Quer dizer, existem muçulmanos, a maior parte dos muçulmanos, que lutam contra esse movimento radicalizado, extremista, fundamentalista. Tudo bem? Foi? Então, olha só. Al-Qaeda, grupo terrorista. Estado Islâmico, grupo terrorista. Irmandade Muçulmana. Todos esses grupos terroristas, o Talibã, eles tiveram influência direta desse movimento dentro do Islã, chamado Wahhabita, mas isso não é sinônimo de islamismo. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre Israel e Palestina. Talvez seja o conflito mais cobrado até hoje, famoso conflito entre Israel e Palestina. Beleza? Estão me acompanhando? Podemos? Vocês devem estar cansados, né? De tanta coisa. Olha só. O que eu falei até aqui? Que quando o Império Otomano perdeu a guerra, a Primeira Guerra Mundial, o território do Império Otomano foi dividido entre o Império Britânico e o Império Francês. Foi isso? Os ingleses deixaram os egípcios controlarem uma parte do território, a família Saud criou o reino da Arábia Saudita, que era amiguinho deles, os turcos tiveram o direito de criar a Turquia, mas o restante do Oriente Médio foi dividido. E aquela região da Palestina, onde ficava ali Jerusalém, onde antigamente viviam os judeus, antes da diáspora, ficou sob o controle dos ingleses, do Império Britânico. E eu falei para vocês que o Império Britânico começou a incentivar que judeus do mundo todo migrassem para lá. E prometeram, a Declaração de Balfour, prometeram a criação de um país chamado Israel, que era o grande sonho dos judeus sionistas. Correto? Bom, quando tem a Segunda Guerra Mundial, o que acontece com os judeus na Segunda Guerra Mundial, pessoal? Holocausto.
Eles são exterminados. Isso aí, Letícia. O Holocausto, eles são exterminados. Na Europa, na Alemanha, eles são exterminados mesmo. Então, começa a surgir no mundo, assim, tipo, em grande parte do mundo, sobretudo nos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, né, que venceram os alemães nazistas, começa a ter uma consciência, uma sensibilização, assim, caramba, os judeus, olha o que eles passaram. Eles precisam ter um território deles, próprio. Então, o movimento sionista, ele ganha muita força quando acaba a Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra, que também é uma vencedora da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos colocam em prática definitivamente a criação do Estado de Israel, do país Israel. A ONU é criada em 1947, a Organização das Nações Unidas, e a ONU, sob a liderança da Inglaterra e dos Estados Unidos, criam o país, o Estado de Israel. Tá? Então, aqui está o plano. Ó, era isso aqui. Ó. Aqui é a região da Palestina. Tudo isso aqui era a Palestina. Tá? Que está verde e amarelo. Tudo isso aí não é Brasil, não. É Palestina. Aí, qual era a ideia da ONU? Essa parte toda que está amarelada, laranja, que é amarelo, é onde tinham já judeus vivendo. Porque os judeus estavam indo para lá, migrando desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, falar, essa área vai ser a área dos judeus. Vai ser Israel. E a área verde era a área que ia ficar para os palestinos. Claro que podia ter judeu vivendo na área verde e podia ter árabe, né? Árabe palestino, vivendo em Israel. Não ia ter problema, desde que tivesse uma convivência pacífica. Mas ia ter um Estado administrado pelos árabes palestinos e ia ter um Estado administrado por Israel. Correto? Beleza. E era mais ou menos ali o tamanho proporcional. Só que os árabes não aceitaram isso. Os palestinos não aceitaram isso. A palestino é um grupo de árabes, tá? São árabes. Eles não aceitaram isso, porque eles falaram, pô, isso aqui aí. Os judeus foram expulsos daqui há 2000 anos atrás pelo Império Romano. O que eu tenho a ver com isso? Agora você vai chegar e vai pegar o território e vai dividir pela metade. Imagina. É mais ou menos... Eu posso fazer uma comparação meio esdrúxula aqui? Os indígenas moravam aqui, tinham povos indígenas que viviam aqui no Rio de Janeiro, né? Os povos nativos. Eles foram expulsos daqui. Foram dizimados, né? Vamos combinar. Terrível. Bom, não fui eu que fiz isso. Mas eu sou descendente do homem branco, dos homens brancos que fizeram isso. Aí é complicado, é delicado. É importante que tenha uma demarcação das terras indígenas. Sim, é importante, eu defendo isso. Agora imagina você pegar metade do Rio de Janeiro, hoje, pegar metade do Rio de Janeiro e falar, agora isso aqui é território indígena. É complicado, né? Porque, tipo, quanta gente já tem morando lá? Há quanto tempo? Aqui no Rio de Janeiro, que não é indígena. Como é que você vai pegar isso? As pessoas vão ser expulsas da sua casa, vão ter que se mudar. É complicado. Então, quer dizer, eu sou a favor que se crie demarcação de terra indígena, mas você demarca a terra indígena onde é possível hoje. Em áreas que eles hoje vivem, florestas que eles vivem, que têm sua subsistência, você cria uma área para eles, uma reserva e tal. Mas não dá para você pegar uma cidade como o Rio de Janeiro, dividir metade e devolver para os indígenas. Não dá. E o que aconteceu aqui foi que dividiram dessa forma. Os árabes não aceitaram. Os países vizinhos, o Egito, a Síria, o Líbano, não aceitaram e entraram em guerra. E aí começou. Teve guerra em 1948, teve guerra em 1956, teve guerra em 1967, teve guerra em 1973. Essas guerras recebem nomes, tá? A Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur. Então existem nomes. Eu vou detalhar para vocês agora essas guerras? Não é necessário, não mais, não tem essa decoreba. O que vocês têm que entender é que essas guerras eram dos países árabes contra a criação do Estado de Israel. Sabe o que aconteceu em todas essas guerras? Resumindo, Israel venceu todas. Todas. Israel não foi criado assim, não foi assim, apertou um botão e um monte de judeu pobre foi para lá. Israel, eles foram migrando para lá. E tinham muitos judeus ricos pelo mundo todo. E todos os judeus ricos no mundo, todos não, mas grande parte,
ajudavam financeiramente o Estado de Israel. Quer dizer, eles tiveram um poderio militar e foram ganhando as guerras. Todas as guerras. E foram aumentando o território. Eles foram conquistando territórios, principalmente, atenção, territórios do Egito. Eles tomaram essa partezinha aqui do Egito, que é a Península do Sinai. Parece grandona, mas não é uma área muito desértica. Mas eles tomaram do Egito isso. Eles tomaram uma área da Síria, da Síria, que é uma área onde tem nascentes de rios, é a chamada Península de Golã. Colinas de Golã, Colinas de Golã, é uma área de planalto de 1.200 metros de altitude, que tem nascentes de rios. Eles tomaram da Síria, tomaram a Península do Sinai, do Egito, e tomaram várias áreas dos palestinos. Aumentaram. Israel ficou maior depois que venceu seguidas guerras. Certo? Então, só para mostrar para vocês, já vou passar a palavra, a situação atual depois de várias guerras. Tá? Só para explicar para vocês. Ó, as colinas de Golã, que estão aqui amarelinho, elas são de controle de Israel. Essa área aqui, chamada de Cisjordânia, que era uma área para ser dos árabes, foi controlada por Israel. Essa área aqui, ó, que era a faixa de Gaza, isso aqui está sob controle dos palestinos. Tá? Os palestinos têm controle hoje da faixa de Gaza, que é essa partezinha aqui, e dessa parte aqui, verde, dentro da Cisjordânia, mas grande parte da Cisjordânia está sob controle de Israel. A Península do Sinai, que está aqui, Israel devolveu para os egípcios. Israel devolveu para o Egito em 1989. Não, 1979. Ah, por quê? Porque os egípcios reconheceram Israel como um país. Os egípcios reconheceram Israel. Ah, tá bom, a gente aceita aqui, aperta a mão. Aceitaram a existência do país, do Estado-nação de Israel. Em troca de quê? De receber de volta a Península do Sinai. Certo? Bom, pergunta. Eu ia perguntar se a Inglaterra continua interferindo nesse processo ao longo do tempo. Não interferiu. Inclusive, assim, por exemplo, a cidade de Jerusalém. Não falei que a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, para os muçulmanos e para os cristãos? Então, uma coisa que os árabes ficaram bastante revoltados é que quando tiveram essas guerras, Israel tomou, inclusive, Jerusalém todinha. Porque Jerusalém, no plano inicial, Jerusalém, olha aqui, ó, olha a bolinha. Jerusalém era uma zona internacional. Ela não poderia ser nem de Israel, nem dos árabes palestinos. Ela tinha que ser uma zona internacional. Israel foi lá e tomou. Por isso, atenção, hein, vestibular, atenção, presta atenção aqui, ó, vestibular, atualidade. Vai que alguém faz uma questão para o Enem ou para a UERJ sobre 2020. Vocês ouviram falar de uma discussão no início desse ano, antes da pandemia? Uma discussão dizendo assim, caramba, os árabes vão querer fazer guerra, vão jogar uma bomba aqui no Brasil, porque o Bolsonaro está querendo reconhecer Jerusalém como capital. Vocês lembram disso aí, desse papo? Sim. Então, Jerusalém, a ONU, a Organização das Nações Unidas, não permite que nenhum país reconheça Jerusalém como capital de Israel. A capital de Israel não pode ser Jerusalém, porque oficialmente, para a ONU, Jerusalém é o quê? Era para ser uma cidade internacional. Não pode ser capital nem dos palestinos, nem dos israelenses. Então, nenhum país do mundo pode colocar o seu consulado, a sua embaixada, em Jerusalém. Nenhum país do mundo. A ONU não aprova isso. Os Estados Unidos, quando Donald Trump assume, o Donald Trump, não sei se agora se foi 2020 ou 2019, tá? Não lembro quando foi agora. Acho que não foi 2020 não, foi antes. Antes. Não sei se talvez até 2018, não sei. Recentemente, o Donald Trump, ele transferiu a capital
a capital, né? Ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Ele transferiu a embaixada dos Estados Unidos em Israel, transferiu de Tel Aviv para Jerusalém. Claro que os árabes ficaram revoltados, acharam um absurdo. A própria ONU se manifestou. Só que alguém fez alguma coisa? Alguém vai fazer uma sanção econômica contra os Estados Unidos e tal? Não. Os Estados Unidos é um país muito poderoso. Bom, o Brasil, o Bolsonaro, ele é capacho do Trump. Ele acha que ele é o Trump número 2, né? O sonho dele. E aí, o que ele fez? Ele não sei nem se foi ele, mas o embaixador, o nosso ministro das Relações Exteriores, nosso chanceler, anunciou que iria, sim, transferir a embaixada brasileira para lá. E o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, anunciou, tuitou sobre isso, etc. É claro que isso, o pessoal ficou... Quem tem o mínimo de noção sobre esse assunto, falou que isso é uma irresponsabilidade tremenda. Tá? Para começar, uma embaixada brasileira se transferindo para lá, não só a embaixada brasileira lá em Jerusalém poderia ser alvo de bomba, de manifestações. Qualquer embaixada brasileira no mundo poderia ficar vulnerável, ser alvo de terroristas, de pessoas revoltadas com isso e tal, como uma forma de manifestar a indignação, como uma vingança, uma revanche. Qualquer embaixada no mundo. Só que, vem cá, vai num país qualquer, pega um país aí qualquer, vai na Suíça, vai na Espanha, vai em qualquer país que você quiser, pelo mundo. Compara a embaixada dos Estados Unidos com a embaixada do Brasil. Sei lá, fala um país aí qualquer, vai, França, Noruega. Vai na embaixada do Brasil, na Espanha, e vai na embaixada dos Estados Unidos. A embaixada dos Estados Unidos, meu amigo, é um quartel. É um quartel. Soldados a um raio de, sei lá, quantos metros de distância. Quero ver alguém jogar uma bomba ali dentro, meu amigo. A embaixada do Brasil é sempre pequenininha. Não tem como comparar a defesa que uma embaixada brasileira tem com a dos Estados Unidos, porque a dos Estados Unidos, historicamente, é muito mais alvo. Tem muito mais riscos. Né? Porque os Estados Unidos se meteu muito mais em guerra do que o Brasil, que é visto como um povo amigo, um povo amistoso. Então seria um risco absurdo para toda a diplomacia brasileira fazer uma coisa dessa. Para não falar da parte comercial. O Brasil exporta consideravelmente para esses países. Por exemplo, o Brasil exporta carne e outras coisas para os países árabes. Fora que nós temos historicamente uma relação de amizade com esses países árabes. Quantos árabes, né, vieram para cá? Quantas famílias de origem libanesa, síria, vivem aqui no Brasil, né? Tem, inclusive, muitas famílias ricas, né? Então, assim, seria uma sandice fazer uma coisa dessa. Então, isso é um tema bastante atual. Por que Jerusalém não é a capital de Israel, reconhecida pela ONU, pelos países? Porque no plano de partida original, Jerusalém era para ser uma cidade internacional. Tá? Israel venceu as guerras contra os árabes, que ocorreram, porque os árabes não aceitaram a criação do Estado de Israel, venceram a guerra dos 6 dias, venceram a guerra de Yom Kippur, e conquistaram a Cisjordânia, conquistaram as colinas de Golã, conquistaram Jerusalém, conquistaram a Península do Sinai. A Península do Sinai, que é uma área desértica que não tinha tanto valor para Israel, foi devolvida para o Egito, em troca do Egito reconhecer Israel como um país. Tá? Já Jerusalém nunca foi devolvida e as colinas de Golã nunca foram devolvidas. Qual é a importância das colinas de Golã? Olha aqui, é uma área, no geral, seca. Claro, tem o mar Mediterrâneo. Israel pega a água do mar e tira o sal, processo de dessalinização, tirar o sal. Israel é muito forte nisso. Inclusive, há aí até um papo aí de uma cooperação técnica para que no Brasil, lá no Nordeste, também passe a fazer isso e tal. Bom,
Só que lá em Israel existe um rio muito importante, que é o Rio Jordão. E aqui o Mar Morto. Também tem o Mar da Galileia. Esses rios e mares, eles são abastecidos pelas nascentes das colinas do Golã. Essa região das colinas do Golã, qual é a importância? É que os rios que passam por Israel, inclusive pela Cisjordânia, pela Palestina toda, né, nascem nas colinas do Golã. Então, dominar as colinas do Golã significa ter acesso às nascentes da água. Imagina, por exemplo, se as colinas do Golã estão sob domínio de um país hostil a Israel. Israel vai considerar isso como um risco, né? De fazerem uma represa, represarem a água, coisa do tipo. Então, Israel não abre mão das colinas do Golã, nunca abriu mão desde que tomou. Tá? Essa é a importância das colinas do Golã. Vejam aqui, então, olha, 2 territórios que os árabes palestinos vivem. A Cisjordânia, onde, inclusive, existe um muro da Cisjordânia. Israel criou um grande muro, foi uma obra que começou lá no final dos anos 90, terminou no início dos anos 2000. Existe um grande muro aqui envolvendo a Cisjordânia, separando Israel da Cisjordânia. Mas mesmo dentro da Cisjordânia, existem áreas onde vivem judeus. Tá? E os árabes palestinos também vivem na faixa de Gaza, uma região muito pobre, onde existem, inclusive, costumam existir revoltas, chamadas também de intifadas, que são revoltas da população exigindo melhores condições, fornecimento de água, de insumos, etc. Tá bom? Pessoal, estão acompanhando? Tá dando para acompanhar? Alguém tem alguma pergunta? Professor, Tudo certo. o fortalecimento, né, e esse poder do Estado de Israel, ele tem também como função, ele desempenha um papel de conter esses movimentos panarabistas, acho que é panarabistas, né? Na verdade, o pan-arabismo, ele surge lá no início do século XX, como eu falei, como uma forma de resistência às ingerências que o Império Britânico e o Império Francês estavam fazendo na região. Inclusive, o incentivo para que judeus migrassem para lá, para a Palestina. O Estado de Israel, ele não é criado como uma resposta ao pan-arabismo. Sim, Tá? sim. Pelo contrário, o pan-arabismo surge como uma resposta, não à criação do Estado de Israel, porque o pan-arabismo surge antes de existir o Estado de Israel, mas como uma resposta à intenção dos ingleses de criar o Estado de Israel. Mas eu acho que eu me confundi nos termos. Acho que o melhor termo seria algo mais próximo de um nacionalismo árabe. Eu acho que, tipo, Não, essa... O Estado, você quer saber se o Estado de Israel foi criado como uma forma de responder ou de evitar o nacionalismo? Não, acho que não seria exatamente isso. Seria, tipo, essa força do Estado de Israel, de alguma forma, consegue conter e consegue minimizar. Seria mais um cenário até mesmo atual. A força desses movimentos mais nacionalistas árabes, talvez assim, a ponto deles incomodarem menos grandes potências do que poderia incomodar. Talvez. É um pouco complexo isso para eu falar aqui agora por conta do tempo. Mas, assim, de fato, depois que você criou o Estado de Israel, um Estado que se tornou rico, forte, desenvolvido, tecnologia, os países árabes, olha só, quando foi criado o Estado de Israel, os países árabes, vários países árabes, se uniram para fazer guerra contra Israel. Então, você está vendo aí um resquício do sentimento pan-arabismo, pan-arábico, né, do pan-arabismo. Eles se unem contra Israel. Só que eles perdem. Eles perdem a guerra em 48, eles perdem a guerra em 56, eles perdem a guerra em 67, eles perdem a guerra em 73. Eles perdem 4 guerras. E perdem territórios. E ficam mais pobres. Então, eles são enfraquecidos com a presença forte de Israel e com a vitória de Israel. Até o ponto
de que alguns países começam a meio que desistir de superar Israel, de expulsar Israel, etc. Então, o Egito reconhece Israel, a Jordânia reconhece, existe um país chamado Jordânia, reconhece Israel, a Síria, eu não sei se a Síria reconhece Israel, mas não faz mais guerra contra Israel, mesmo perdendo as colinas de Golã. Então, o próprio Líbano, existe um grupo dentro do Líbano, que é o Hezbollah, um grupo terrorista, que vai lutar contra Israel, mas o Estado do Líbano mesmo não está confrontando. Então, cada país árabe, Jordânia, Síria, Líbano, o Egito, a Arábia Saudita, já tem suas próprias demandas, seus próprios problemas para lidar. Não existe, e tem seus próprios conflitos internos também. Então, essa ideia de um pan-arabismo, ela ficou muito enfraquecida. Tá? Não sei se eu te respondi plenamente, mas que é muito complexo, são muitos episódios. Tá? Os países que estão em volta ali de Israel, eles meio que deixaram os palestinos meio sozinhos, sabe? Nessa luta. Assim, eles viram que é impossível, não tem como ganhar, não tem como expulsar os judeus de lá e retomar o território para os árabes, para os palestinos árabes. Certo? E outra coisa, eles estão pensando, a Jordânia, que é uma monarquia, a monarquia da Jordânia, a monarquia da Arábia Saudita, o governo da Síria, que é uma ditadura há muito tempo, eles começaram a se preocupar em desenvolver, em se enriquecer, em vender petróleo, quem tem, em manter uma certa estabilidade ali. Mas são grupos diferentes. Não é um grupo homogêneo, tá, Rafael? Isso é importante. É Caio ou Rafael que está falando? Rafael. Não é um grupo homogêneo. Rafael. A Arábia Saudita é uma monarquia radical islâmica. Teocracia. Sabe o que significa isso? A Jordânia é uma monarquia, mas não tão radical contra a Arábia Saudita. Definitivamente. Não é o arabita, que vocês já sabem o que significa agora. A Síria tem um Estado laico, um ditador, Bashar al-Assad, a família Assad, está no poder há décadas, 40 anos já. Mas não é uma teocracia, nem uma monarquia. O Líbano passou por uma guerra civil entre cristãos e muçulmanos, uma guerra interna. Então, eles têm problemas próprios, interesses próprios e tem divergência entre esses países. Então, não existe mais essa unidade árabe. Tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, 5h37 já. Vamos fazer o seguinte. A gente não... Calma, não sai da aula. Espera. A gente vai encerrar por aqui, porque é um assunto, é um tema muito difícil, muito complexo e a gente precisa continuar numa próxima aula. Tá? Então, vocês que assistiram a aula hoje têm uma coisa para fazer, para me ajudar e ajudar a turma. É incentivar os alunos a assistirem esse vídeo, essa aula. Eu vou postar no YouTube, fechado, só com o link que vocês vão conseguir assistir. Só tendo o link, tá bom? Então, vocês vão... eu vou compartilhar por e-mail, por WhatsApp, a aula, assim que eu jogar no YouTube, e vocês incentivem a galera. Por quê? Porque quando começar lá em janeiro, na nossa primeira aula em janeiro, a gente vai continuar o tema Oriente Médio, que é um tema bastante legal. Falta falar sobre conflitos ainda, falta falar sobre o Estado Islâmico, falta falar sobre guerra civil na Síria, falta falar sobre petróleo e falta falar sobre... acho que é só isso. Mas são temas pertinentes e muito atuais, têm sido muito falados. Então a gente vai falar isso ainda em janeiro. Tá bom? Então assim que eu compartilhar o link, por favor, compartilhem com a galera e incentivem o pessoal para assistir a aula. Fala que a aula foi maravilhosa, que tem que assistir até o final. E eu estou botando textos sobre essa temática lá no Drive. Já botei 3 textos e vou botar mais nos próximos dias. Beleza? Alguma pergunta? Não? Então tá. Descansem e lanchem. Um beijo, tá, gente? Até janeiro. Bom recesso para vocês. Tchau, professor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Arosa. Valeu. Tchau, Arosa. Bom recesso. Tchau, Rafael. Obrigada pela aula. Tchau, professor. Bom Obrigada feriado. pela aula. Bom recesso. Valeu, Rafael. Tchau, valeu. Tchau, Rafael. Obrigada pela aula. Valeu, tchau. Bom fim de ano para vocês, gente. Tchau, Ana Lídia. Bom final de ano para você também. Bom Natal. Descansa, tá? Veja bons filmes, boas séries. Descansa a cabeça. Beijão. Tchau, tchau, Rafael. Boas festas. Tchau.